O sol já estava baixo, pintando o céu de tons de laranja, dourado e um toque avermelhado que fazia os contornos da paisagem parecerem uma pintura antiga, quase melancólica. O calor do dia ainda pairava no ar, misturado à poeira fina que o vento carregava sobre a arena do leilão. A terra estalava sob as botas gastas dos poucos que restavam. A maioria dos compradores já tinha partido, satisfeitos com seus arremates ou frustrados por não conseguirem bons preços. Era o fim de mais um dia comum para quem vivia naquele vai-vem de negócios, de animais medidos a olhos frios, como se fossem apenas cifras de um papel. O locutor, um homem de chapéu puído e voz rouca de tanto anunciar gado, enxugou o suor da testa com um lenço encardido. Pegou o microfone pela última vez naquele dia e anunciou com um cansaço que não fazia esforço para esconder. Último lote, pessoal. Touro velho, sem pedigree, debilitado, em más condições. A voz ecoou na arena quase vazia, misturando-se ao zumbido abafado das conversas ao fundo. Não houve resposta, nenhuma movimentação. O silêncio caiu, pesado. Era como se todos já soubessem o que estava por vir e, mesmo assim, não quisessem encarar. No curral ao lado, o animal se encontrava encolhido contra a cerca de madeira. Seus pelos estavam ralos, com falhas visíveis, e a pele marcada por cicatrizes antigas, algumas feridas recentes e outras já secas, endurecidas pelo tempo. As costelas se destacavam sob o couro ressecado, como se o corpo já não tivesse forças para sustentar nem o próprio peso. Mas o que mais chamava a atenção não era o estado físico, e sim os olhos, fundos, tristes, quase humanos. Havia um silêncio ali dentro que parecia vir de um lugar mais profundo do que o cansaço. Era o silêncio de quem já não espera mais. Nada. Nem comida, nem socorro, nem dignidade. Era o olhar de alguém que já foi traído pelo tempo, pela sorte e talvez até por Deus. Esse daí, murmurou um homem de barba rala e dentes amarelados cuspindo no chão. Nem para ração serve. Outro mais novo deu uma risada curta e debochada. Quem é que paga nem que seja R$ 1 por um bicho que está esperando a morte chegar? Alguns concordaram, outros já se viravam para ir embora. Era apenas mais um animal. Esquecido, mas uma criatura que, por algum motivo, viveu demais sem servir para nada. E no mundo ali, onde tudo é pesado, medido, vendido e descartado, viver sem utilidade é quase um pecado. Marcos estava de pé, um pouco afastado da arena, encostado na cerca de madeira envelhecida. Tinha ido até ali só para acompanhar um amigo e, quem sabe, aproveitar alguma promoção de ração. Ele era um fazendeiro de meia idade, com as mãos calejadas pelo trabalho no campo e a alma marcada por perdas que não costumava falar. Não era um homem de se emocionar com facilidade. Tinha aprendido, ao longo dos anos, a esconder o que sentia. Mas naquele instante, ao cruzar os olhos com o touro encostado na cerca, sentiu algo dentro de si estremecer. Não foi exatamente pena. Foi algo mais íntimo, como se houvesse uma memória guardada num canto escuro da mente que, de repente, tivesse sido iluminada. O olhar do touro não era só triste, era familiar. Marcos então viu, como num relance, o rosto pálido do irmão, mais novo, Daniel, nos últimos dias de vida. Lembrava-se bem daquele hospital, do cheiro de éter, da luz fria do teto e da forma como Daniel, cada vez mais magro, encarava o teto sem dizer uma palavra. Era um olhar de rendição, de quem já não luta, de quem já entendeu que o mundo não vai parar para lamentar por ele. E naquele animal, que todos chamavam de peso morto, Marcos viu a mesma coisa. A mesma ausência, a mesma solidão. Enquanto os outros riam, ele permaneceu parado, como se algo o segurasse ali. O leiloeiro já se preparava para encerrar, balançando a cabeça. 100 lance. Podemos encerrar aqui. R$ 100, disse Marcos de repente, quase sem pensar. O locutor parou.
Houve um breve silêncio, um susto geral. R$ 100 por aquilo? 100, repetiu o leiloeiro incrédulo. Marcos assentiu, olhos fixos no animal, sem pestanejar. Vendido. As palavras pareceram arrancadas com esforço, e vieram seguidas, de risadas, algumas irônicas, outras sinceras. Era uma piada para todos ali. Um homem gastar dinheiro com um bicho daqueles. Um dos rapazes mais jovens cochichou alto o suficiente para que todos ouvissem. Comprou um peso morto. Mas Marcos não respondeu, não desviou o olhar, nem justificou sua decisão. Apenas caminhou em direção ao curral com a firmeza de quem já carregou dores que não podem ser explicadas a ninguém. O tratador veio empurrando o portão de madeira com dificuldade e depois, de alguns segundos, puxou o touro para fora. O animal hesitou, relutou, parecia não entender o que estava acontecendo, como se não estivesse acostumado a se mover mais, a seguir alguém. Talvez há muito tempo ninguém o chamasse. Marcos observou os passos lentos e arrastados. O touro mancava de uma pata traseira, o que só tornava a situação mais desesperadora. Mas ele não recuou. Pegou a corda das mãos do tratador, agradeceu com um gesto e caminhou junto ao animal em direção ao caminhão velho que o esperava do lado de fora. Alguns continuaram rindo, outros apenas observavam, curiosos. Era incomum ver alguém fazer aquilo. Mas para Marcos, havia algo naquele momento que ninguém mais poderia entender. Ele não estava salvando um animal. Estava, de alguma forma, tentando salvar a si mesmo de algo que o perseguia há anos. No trajeto até o caminhão, o touro tropeçou. Caiu de joelhos e soltou um mugido fraco, mais parecido com um suspiro do que com um chamado. Marcos parou. Não puxou a corda. Ajoelhou-se ao lado do animal e por um instante apenas ficou ali. Os olhos do bicho encararam os seus, e naquele silêncio inesperado entre homem e animal havia um reconhecimento. Você ainda está aqui, murmurou Marcos quase para si mesmo, e isso já é alguma coisa. Com cuidado, apoiou as mãos sobre a barriga do touro e o ajudou a levantar. Levou tempo, força, paciência, mas conseguiu. Com a cabeça baixa, o animal continuou a andar, passo a passo, até o caminhão. Na estrada de terra que levava de volta à fazenda, o céu já estava se tornando um tapete de estrelas. O rádio do caminhão sintonizava uma estação com música sertaneja antiga, daquelas que falam de saudade, de perda, de amor e de promessas quebradas. Marcos dirigia com uma mão só, a outra descansando sobre a janela aberta. O vento frio da noite começava a tocar o rosto, mas ele não ligava. No banco de trás, o touro estava deitado, respirando devagar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia tenso. Havia algo no silêncio da estrada, algo na forma como o caminhão balançava de leve, que parecia embalar o animal como se fosse uma criança cansada sendo levada para casa. Marcos olhou o retrovisor e, ao ver os olhos do touro fechando aos poucos, sussurrou: "Você ainda não acabou." Era o início de algo que ninguém ali no leilão teria imaginado, e talvez nem mesmo Marcos soubesse o que viria pela frente. Mas no fundo, ele sentia. Às vezes, a salvação começa no lugar mais improvável. E às vezes, um olhar é tudo o que basta para reacender o que o mundo já havia condenado ao esquecimento. A estrada de volta para a fazenda parecia mais longa naquela noite. O céu já estava completamente escuro, salpicado de estrelas tímidas que tentavam brilhar por entre nuvens ralas. O barulho do motor do caminhão antigo ecoava na estrada de terra, misturado ao rangido das molas e ao leve bater das cordas que amarravam a carroceria. Lá atrás, o touro recém-comprado tentava, com dificuldade, manter-se deitado de maneira estável. Sua respiração era ofegante e o som baixo de cada expiração parecia uma súplica silenciosa para que aquilo tudo acabasse logo.
um dos ajudantes da fazenda, sentado ao lado de Marcos na cabine, lançou um olhar pelo retrovisor e depois balançou a cabeça. Patrão, esse bicho não dura 3 dias, disse com voz baixa, como se tivesse pena de falar aquilo em voz alta. Marcos permaneceu calado. Seus olhos, atentos ao retrovisor, encaravam o corpo imóvel do touro. Mesmo naquela escuridão, ele enxergava algo ali que os outros não viam. Talvez nem ele soubesse explicar. Mas dentro dele havia uma certeza. Enquanto houvesse vida, por mais frágil que fosse, havia possibilidade. E isso já era suficiente. Enquanto houver fôlego, há chance, murmurou para si mesmo, como se repetisse um ensinamento antigo. Chegaram à fazenda com o relógio beirando as 9 da noite. Os trabalhadores já haviam encerrado o dia, e o silêncio no campo era quebrado apenas pelos grilos e pelos sons longínquos de algum animal. Marcos não levou o touro para o curral com os demais. Em vez disso, preparou um canto afastado, perto de uma figueira, onde o capim era mais macio e a sombra do dia seguinte seria garantida. Colocou um velho cercado de madeira para garantir que o animal não fugisse. Embora ele soubesse que o touro mal conseguia se mover. Desceu da cabine e caminhou até a carroceria. O touro sequer se levantava. Estava exausto, mas com a ajuda do ajudante, Marcos o puxou devagar. O animal cambaleou ao tocar o chão. As pernas tremiam, os olhos semicerrados pareciam pedir que o deixassem deitar novamente. Mas Marcos se ajoelhou, ao lado dele segurou o focinho com cuidado e falou baixo. Vamos, só mais um pouco. Talvez fosse o tom de voz, talvez fosse o toque calmo. Talvez o touro reconhecesse, de algum jeito, que aquele homem não era como os outros. E então, com um esforço quase heróico, o animal deu 2 passos. Depois, mais 2. Chegou até o cercado e se deitou ali, vencido pelo cansaço. Marcos trouxe um balde com água fresca. Preparou um amontoado de capim novo misturado com farelo e colocou tudo ao alcance do touro. Depois, sentou-se num toco de madeira, cruzou os braços e ficou ali, observando. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas presença. Naquela mesma noite, ele decidiu chamar Dona Clara. Era uma veterinária aposentada da região, conhecida por seu jeito direto, por seu coração mole e por nunca virar as costas para um animal doente, mesmo que todos já tivessem desistido. Ela chegou com a caminhonete vermelha batida, uma lanterna pendurada no pescoço e a expressão dura, como de costume. Você enlouqueceu, Marcos? Trouxe esse traste para morrer aqui? Ele sorriu de canto. Eu vi alguma coisa nele. Dona Clara bufou, mas ajoelhou-se diante do touro e começou a examiná-lo com cuidado. A cada toque, franzia mais a testa. Anêmico. Tá com sarna, tem infecção. E essa pata aqui? Provavelmente um trauma antigo. Ela suspirou. Esse bicho é teimoso, porque qualquer outro já teria caído faz tempo. Marcos não respondeu de imediato. Apenas olhava o touro, como se ainda enxergasse ali algo que os outros ignoravam. Não prometo milagre, Marcos, disse ela por fim. Ele assentiu com firmeza. Não quero milagre, só quero que ele tenha uma chance. Ele merece. Dona Clara começou o tratamento naquela mesma noite. Aplicou uma injeção, passou pomada nas feridas e recomendou antibióticos, vitaminas e um cuidado que beirava o carinho. Disse que viria todos os dias, pelo menos na primeira semana. Nos dias que se seguiram, Marcos se tornou o cuidador principal do touro. Acordava cedo, antes do sol subir completamente, e a primeira coisa que fazia era ir até o cercado. Trazia água fresca, alimentos preparados com o que havia de melhor no celeiro e, principalmente, paciência. Limpava as feridas, aplicava os remédios e, com uma escova velha,
Passava longos minutos penteando o pelo áspero do animal. Conversava com ele como quem conversa com alguém da família. "Hoje tá frio, hein?" dizia, enquanto escovava. "Vai chover, a manga vai cair, toda da árvore antes de amadurecer." No terceiro dia, o touro tentou levantar sozinho. Cambaleou, caiu, mas tentou de novo. Marcos não o ajudou. Ficou ao lado, pronto caso precisasse, mas deixou que o bicho tentasse. E o olhar do touro já não era mais o mesmo. Ainda cansado, sim, mas havia uma luz, uma faísca. Como se tivesse encontrado um motivo, mesmo que ainda pequeno, para continuar. No quinto dia, a mudança foi visível. O touro estava de pé quando Marcos chegou, mordiscando o capim com lentidão, mas com firmeza. Seus olhos, ainda fundos, já não estavam apagados. Havia algo ali, uma presença mais viva, uma centelha. Marcos se abaixou, observando o animal, e pela primeira vez em muitas semanas, sorriu. Um sorriso leve, sincero, como o de quem reencontra algo que julgava perdido. "Você é valente, sabia?" O nome caiu com naturalidade e ficou. Valente. A recuperação não foi mágica. Houve recaídas, dias em que o touro mal se mexia, outros em que se recusava a comer. Marcos aprendeu a respeitar esse ritmo. Às vezes, ele levava uma cadeira de madeira para perto do cercado, sentava-se ali e apenas ficava, em silêncio. Outras vezes, falava com Valente como se conversasse com Daniel. Contava histórias da infância, lembrava de momentos bons e ruins. Era uma forma de aliviar o que carregava no peito há anos. Sabe, Daniel tinha um jeito calmo, muito diferente de mim, disse certa vez. Era ele quem acalmava nossa mãe quando tudo dava errado. Eu só gritava, ele escutava. Valente ficava ali, comendo devagar, ou deitado, escutando como se entendesse. E, de algum modo, Marcos sentia que era escutado mesmo. Aos poucos, os peões da fazenda começaram a reparar na transformação. O pelo de Valente, antes ralo e sujo, ganhava brilho. O corpo, antes só ossos, agora preenchia-se de massa. E o passo, antes arrastado, começava a ter firmeza. Um dos trabalhadores mais antigos comentou com surpresa: "O patrão está transformando esse bicho." Outro respondeu: "Aquilo ali é mais do que cuidar. Parece promessa." Marcos não ligava para os comentários, mas ouvia, porque no fundo sabia que aquela recuperação era também a sua. Cada passo de Valente era um passo seu para fora da culpa, do luto, da solidão. Era como se, ao cuidar daquele animal rejeitado, estivesse pouco a pouco perdoando a si mesmo por não ter conseguido salvar Daniel. Valente, por sua vez, parecia retribuir. Não com palavras, mas com presença. Nunca mais tentou fugir. Sempre que via Marcos se aproximar, erguia a cabeça e, por vezes, até balançava o rabo. Era sutil, mas era ali que morava o milagre, nas pequenas respostas que o mundo costuma ignorar. No final da segunda semana, Dona Clara chegou cedo e ficou observando o touro por um tempo. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, diria que esse não é o mesmo bicho que saiu daquele leilão. Marcos sorriu, com os braços cruzados. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma chance, e alguém que acredite. Ela assentiu, sem palavras. Havia sabedoria naquele silêncio. Nos fins de tarde, quando o sol começava a cair por trás dos morros, Marcos ainda ia até o cercado, levava um banquinho, sentava-se e ficava ali, às vezes com um livro na mão, às vezes apenas olhando para o horizonte. Valente deitava por perto, como um cão velho, e os dois dividiam aquele espaço como velhos conhecidos que não precisam conversar para se entender. E então, um dia, algo inesperado aconteceu. Um dos bezerros da fazenda escapou do pasto principal e correu em disparada pela propriedade.
Os peões saíram correndo atrás, gritando, tentando cercar o animal. Foi uma confusão. E no meio daquela correria, Valente, de onde estava, se levantou, caminhou até a cerca e mugiu alto. Um som forte, imponente, que há muito tempo ninguém ouvia. O bezerro parou. Foi o suficiente para que os peões o cercassem com mais facilidade. Naquela noite, todos comentavam: o Valente está voltando mesmo. E Marcos, do canto da varanda, apenas observava. Sabia que aquela história ainda estava longe do fim, e que o touro que todos chamaram de peso morto ainda teria muito o que mostrar. Manhã nasceu serena naquela terça-feira. O céu estava limpo, pintado com tons suaves de azul claro, e o ar carregava um frescor gostoso, com cheiro de terra úmida e capim recém-cortado. O sol, ainda tímido, banhava os campos com uma luz dourada que fazia cada folha brilhar como se tivesse sido polida durante a madrugada. Marcos acordara cedo, como de costume. Colocou as botas de couro, pegou seu chapéu velho e seguiu em direção ao cercado onde Valente agora morava. O touro, já mais forte, levantava-se sem dificuldade. Tinha ganhado peso, o pelo brilhava, e os olhos, antes escuros e resignados, agora acompanhavam com curiosidade cada movimento de quem se aproximava. Naquela manhã, Marcos estava concentrado limpando o coxo quando ouviu o barulho de uma caminhonete se aproximando. Ergueu os olhos e viu Dona Clara descendo do carro, seguida por um homem mais velho, de aparência simples, mas com postura de quem conhecia muito mais do que aparentava. Bom dia, Marcos, cumprimentou Clara, sorrindo. Trouxe companhia hoje. Bom dia, fique à vontade. Esse aqui é o seu Zé, já foi um dos maiores criadores de gado da região. Conhece linhagem de boi como ninguém. Quis trazê-lo para dar uma olhada no Valente. Marcos limpou as mãos no pano que trazia preso ao cinto e acenou para o visitante. Seja bem-vindo. Seu Zé não respondeu. Estava observando Valente de longe, os olhos semicerrados como quem tenta enxergar além da aparência. Aproximou-se devagar, como quem respeita o espaço do animal. Valente, curioso, virou o focinho na direção do estranho, mas não demonstrou medo. O homem caminhou ao redor do cercado, com passos lentos e firmes, e então parou subitamente. Abaixou-se um pouco e apontou para o ombro esquerdo do touro, onde uma mancha irregular interrompia o padrão do pelo. Marcos, vem cá um instante. O fazendeiro se aproximou curioso. Dona Clara também chegou mais perto. Isso aqui não é uma cicatriz qualquer, disse seu Zé, apontando com o dedo encurvado. É uma marca, uma tatuagem de criatório, bem antiga, mas ainda dá para ver as letras. Marcos franziu o senho. Tatuagem? Sim. Alguns criatórios de elite marcavam seus animais com tinta subcutânea, especialmente os reprodutores de alto valor. Com o tempo, algumas ficam difíceis de ver, mas não somem por completo. Essa aqui, ele estreitou os olhos, parece da estância São Romão. Dona Clara arqueou as sobrancelhas. Aquele criatório que faliu há uns 10 anos? Esse mesmo. Era famoso, criava gado de linhagem premiada, mas depois de uma sequência de crises e dívidas, tudo foi para o leilão. Muitos animais foram vendidos às pressas, outros simplesmente sumiram no caminho. Seu Zé tirou o celular do bolso da camisa, se aproximou e tirou uma foto da marca. Mandou a imagem para um amigo que ainda trabalhava com registros de genealogia bovina. Vamos ver o que descobrimos, disse, guardando o celular no bolso e alisando o bigode. Mas posso garantir, esse touro aí não é qualquer um. Marcos não sabia o que dizer. Ficou parado ali, olhando para Valente com um novo tipo de admiração. Uma história escondida começava a emergir do silêncio daquele animal. Dias depois, seu Zé voltou à fazenda.
Trazia uma pasta de plástico transparente debaixo do braço e um brilho animado no olhar. Tenho as informações. Sentaram-se à sombra do alpendre com café passado na hora. Marcos abriu a pasta e viu os papéis. Registros antigos, selos, oficiais, comprovantes de linhagem. No topo, o nome completo do animal, Jericó da Estância São Romão. Abaixo, um histórico que incluía 2 campeonatos estaduais de reprodução genética, um prêmio de avaliação de desempenho e o nome de pais e avós premiados. Seu Zé apontou. Isso aqui, Marcos, é raridade. Esse animal é de sangue, nobre. Provavelmente escapou durante a falência. Pode ter sido vendido de forma irregular, passado de mão em mão, até cair no esquecimento. Marcos olhava para os papéis como quem olha para uma história enterrada que, de repente, volta à tona. Seu peito se apertou. Sobreviveu, murmurou. Depois de tudo, ele sobreviveu. Valente, no pasto, pastava com calma. Alheio à agitação dos humanos, seu corpo agora forte contrastava com o que Marcos lembrava do leilão. Era como ver outro animal. E, ao mesmo tempo, era o mesmo. Aquele que ninguém quis. Aquele que todos disseram que não serviria nem para a ração. Marcos dobrou os papéis com cuidado e os guardou num envelope. Você e eu, Valente, disse em voz baixa, encarando o touro. A gente sabe bem o que é ser deixado para trás. Naquela noite, depois de recolher os animais, Marcos ficou um tempo sentado na varanda. A brisa era leve. O céu estava limpo e o cheiro de café ainda pairava no ar. Dona Clara veio trazer alguns medicamentos novos para os demais animais e resolveu sentar-se ao lado dele. Ficaram um tempo em silêncio, apenas ouvindo os sons da noite, o mugido distante de uma vaca, o canto dos grilos, o estalo das tábuas de madeira que rangiam com a mudança de temperatura. Foi então que Marcos falou. De repente, como se algo precisasse sair há muito tempo. Quando vi aquele touro no leilão, eu vi meu irmão. Dona Clara virou o rosto devagar, surpresa com a vulnerabilidade na voz dele. Daniel, continuou. Os médicos desistiram dele, disseram que não havia mais nada a fazer. Mas eu fiquei, do lado dele, cada dia, até o último. Ela não disse nada, apenas esperou. Sabe, eu achava que, talvez, se eu tivesse feito algo diferente, ele ainda estaria aqui, mesmo que fosse só por mais uma semana. A voz de Marcos ficou mais baixa. E quando olhei para aquele touro, tão sozinho, tão derrotado, eu senti como se tivesse uma segunda chance de ficar de novo, de não abandonar. Clara respirou fundo. Você ficou com Daniel até o fim. Isso já foi mais do que muitos fariam. Mas ele se foi, e eu fiquei com essa sensação de que não fiz o suficiente. Talvez, ela disse com suavidade, talvez o suficiente não seja salvar. Talvez seja apenas estar. E você esteve. Marcos assentiu. Uma lágrima escorreu, silenciosa. Não tentou escondê-la. Eu só não podia ver aquele animal ter o mesmo fim. Esquecido, sem ninguém, sem honra. Dona Clara colocou a mão sobre a dele. E agora ele tem um nome, uma história e uma nova chance. Assim como você. O silêncio voltou a pairar, mas era outro tipo de silêncio. Aquele que acolhe, que consola, que costura feridas. Na manhã seguinte, Marcos decidiu mudar o cercado de Valente. Levou-o para um espaço maior, mais próximo dos outros animais. Era hora de voltar ao convívio, ao ciclo da vida. Mas antes, fez uma placa simples de madeira que pendurou na entrada do novo pasto. Valente, sobrevivente da estância São Romão. A partir daquele dia, todos os visitantes que passavam pela fazenda queriam ver o tal touro da história impressionante.
crianças, vizinhos, até outros criadores. Mas mais do que a curiosidade pela linhagem rara, havia o encantamento pelo renascimento. Valente agora era símbolo de resistência, de segundas chances, de tudo aquilo que o mundo tenta apagar, mas que por algum motivo insiste em florescer outra vez. E para Marcos, cada passo firme de Valente era uma lembrança viva de que a dor não precisa ser o fim da história. Mas, às vezes, ela é só o ponto de virada. O tempo passou, e como ele passa, às vezes silencioso, às vezes barulhento, como uma chuva inesperada ou um vento que arrasta folhas secas e lembranças velhas. Na fazenda, os dias seguiram o ritmo da natureza. Colheitas, nascimentos, imprevistos, e o eterno vai e vem das estações. Valente agora andava com liberdade pelo pasto maior, junto dos outros animais. Ainda carregava as cicatrizes do que viveu, mas nenhuma delas parecia pesar tanto quanto antes. Ele se tornara um gigante imponente, com músculos definidos, postura firme e aquele olhar profundo que agora misturava força com serenidade. Não era mais o touro vencido encostado na cerca de um leilão. Era símbolo de superação, e todos ali sabiam disso. Marcos, por sua vez, também mudara. Não de forma visível como Valente, mas por dentro. Passou a sorrir mais, a conversar com os peões sobre coisas simples, a escutar com mais atenção. Os dias em que ia ao cercado com a cadeira e ficava calado por horas, foram, aos poucos, dando lugar a caminhadas pela propriedade, a partilhas ao redor do fogão a lenha, a orações sussurradas no meio do mato. Algo dentro dele havia se curado. Não completamente. A dor da perda nunca some de verdade, mas agora havia espaço para outras coisas. Esperança, gratidão, vida. Numa tarde abafada de primavera, uma escola rural da região entrou em contato. A professora queria levar as crianças para conhecer a fazenda, ouvir histórias e aprender sobre a vida no campo. Marcos, com um sorriso no rosto, aceitou. E, no dia marcado, a caminhonete velha foi usada para buscar bancos, montar um espaço coberto com lona e até improvisar uma lousa com uma tábua grande pintada de preto. Quando as crianças chegaram, foi como se o campo se enchesse de música. Risadas, passos apressados, olhos curiosos para todo lado. E, claro, a grande atração era ele, o touro, Valente. As crianças se aproximaram devagar, guiadas por Marcos e pelos peões. Algumas se encantaram com o tamanho, outras se assustaram. Mas bastou uma delas, uma garotinha de tranças e vestido florido, acariciar o pescoço de Valente com delicadeza, para que os outros ganhassem coragem. "Ele é bravo?" lhe perguntou um menino de olhos arregalados. "Só com quem é mal com ele", respondeu Marcos sorrindo. "Mas se você respeita, ele respeita também." E então contou a história. Não com todos os detalhes, não com o peso do luto ou da solidão, mas com o necessário para que as crianças entendessem que aquele touro um dia tinha sido invisível para o mundo. E agora estava ali, cheio de vida. Ao final da visita, uma das professoras, emocionada, agradeceu a Marcos com um aperto de mão demorado. "Obrigada por mostrar que ainda existe lugar para a bondade nesse mundo. A gente precisa disso." Marcos não respondeu com palavras, apenas assentiu, porque sabia que o que ele havia feito não era grande coisa aos olhos de muitos, mas era tudo para aquele touro. E, sem saber, também tinha sido tudo para ele mesmo. Naquela mesma noite, enquanto organizava os documentos na estante da sala, encontrou um envelope amarelado. Era antigo, desgastado nas pontas. Abriu com cuidado e viu uma carta escrita à mão. Era de Daniel. Tinha sido escrita no hospital pouco antes de partir. Ele nunca tivera coragem de reler. Mas agora era a hora. "Marcos, sei que está difícil.
Sei que você sente que falhou, mas preciso que saiba, você foi minha força quando eu já não tinha mais nenhuma. E estar ao seu lado mesmo no fim me deu paz. Não leve culpa, leve memória. E viva, viva por mim também. Marcos deixou a carta repousar no colo, os olhos marejados e o coração cheio. Na manhã seguinte, com o sol ainda se levantando sobre o horizonte, ele foi até o pasto. Valente estava lá, sob a figueira, deitado com a cabeça erguida, observando o movimento dos pássaros. Quando viu Marcos, se levantou com naturalidade. Os dois se encararam por alguns segundos. E então o fazendeiro se aproximou com passos calmos. Obrigado, disse baixinho, por me lembrar que a vida sempre dá mais uma chance para quem não desiste. E então algo aconteceu. Uma caminhonete branca entrou na fazenda. Um dos peões veio correndo avisar. Patrão, um homem da cidade quer falar com o senhor. Diz que representa um grupo de criadores de elite. Vieram por causa do Valente. Marcos se aproximou com cautela. O homem, engravatado demais para aquele tipo de ambiente, desceu do carro com um tablet na mão e um sorriso diplomático. Bom dia, senhor Marcos. Sou Alexandre, represento um consórcio de criadores que ficou muito interessado em Valente. Sabemos da origem dele e gostaríamos de fazer uma proposta. Marcos cruzou os braços, curioso. Proposta? Sim, queremos comprá-lo. Preço alto. Podemos incluí-lo num programa de reprodução genética. Há quem pagaria muito por sêmen dele. Podemos providenciar transporte, ambiente climatizado, tudo de primeira. Marcos olhou para Valente, que agora pastava tranquilamente, sem imaginar que estava sendo negociado como outrora. Não está à venda, disse firme. O homem arregalou os olhos. Mas, senhor, com todo respeito, é muito dinheiro. Não precisa se desfazer do animal. Podemos cuidar dele, mantê-lo confortável. O que vocês chamam de conforto não tem valor para mim, cortou Marcos. Esse touro não é só linhagem. Ele é história, ele é vida que renasceu, e nenhum preço pode comprar isso. O homem tentou insistir, mas logo entendeu que era inútil. Despediu-se com educação forçada e foi embora, deixando para trás a poeira da estrada e a sensação de que nem tudo pode ser comprado. Naquela tarde, Marcos chamou Dona Clara para conversar. Eles vão voltar, Clara, vão tentar de novo, com mais dinheiro, mais promessas, e eu não posso deixar que o Valente volte a ser objeto. Eu preciso garantir que mesmo depois que eu não estiver mais aqui, ele continue sendo visto por quem ele é. Clara assentiu. O que você tem em mente? Quero transformar essa fazenda num lugar de recuperação de animais abandonados. Não algo grande, mas algo que faça sentido, onde outros valentes possam ter uma segunda chance, onde crianças possam aprender o valor da persistência e onde memórias como a do Daniel possam continuar vivas. Ela sorriu emocionada. Isso vai dar trabalho. Tudo que vale a pena dá. Nos meses seguintes, Marcos começou a transformar o espaço. Construiu mais cercados, reformou um galpão antigo e abriu as portas para animais rejeitados da região. Veio uma égua resgatada de maus tratos. Depois, um cão de fazenda abandonado. E aos poucos, o lugar foi se tornando algo mais do que uma fazenda. Virou refúgio para bichos, para pessoas, para histórias partidas que só precisavam de tempo e cuidado para se costurar de novo. Valente seguiu sendo o símbolo de tudo aquilo. As visitas aumentaram. Jornais locais fizeram matérias. Uma ONG se interessou. Crianças passavam a tarde desenhando animais sob a sombra da figueira. E em todas as histórias contadas ali, Valente era o começo. Certa vez, uma repórter perguntou a Marcos: "O que fez você salvar um animal que todos disseram estar perdido?" Ele pensou por um momento e respondeu: "Porque às vezes, quando a gente salva algo,
é a gente que acaba sendo salvo. E é isso que você precisa lembrar hoje enquanto escuta essa história. Talvez você esteja se sentindo como valente, cansado, vencido, carregando cicatrizes que ninguém entende. Talvez esteja como Marcos, tentando reparar um passado que machuca. Ou talvez como Daniel, você só precise saber que não está sozinho no fim. O mundo é duro, mas a graça está em não desistir. Está em olhar para aquilo que todos desprezam e enxergar ali uma faísca. Está em cuidar, mesmo quando parece inútil. Está em permanecer quando todo mundo já foi embora. E se há algo que essa história nos ensina, é que há vida depois do abandono, que há beleza nas cicatrizes e que ninguém é irrecuperável quando encontra amor, paciência e fé. E você, o que tem deixado para trás, achando que não vale mais a pena? Talvez agora seja o momento de resgatar, de recomeçar, de dar nome àquilo que ainda pode florescer. Porque, como o Valente mostrou, às vezes é no bicho rejeitado que mora o maior milagre. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precise de esperança. Conta nos comentários de onde você é. A história de Valente pode chegar a todos os cantos do Brasil. E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal Alma Animal. Aqui, a gente acredita que até o mais silencioso dos seres carrega um grito de vida, esperando apenas ser ouvido.